Boa noite. Nesta segunda-feira a gente entrevista Dr. Olavo Hamilton, advogado e professor. Vamos falar sobre a importância da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e defesas da instituição. E mais, a gente traz informações da Câmara Municipal de Natal. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A partir de agora você já pode participar, os contatos aparecem aqui no canto da tela, através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também no nosso WhatsApp, 988028941. A gente fala sobre OAB, estamos no período de campanha eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, RN, Mossoró, as subseccionais. Você de casa vai entender um pouco mais sobre a instituição. O conselheiro federal, Dr. Olavo Hamilton, é nosso entrevistado de hoje. Ele vai explicar também aqui que não é candidato, né? Tem, obviamente, os seus candidatos, mas não é candidato. E a gente vai falar muito mais sobre a instituição OAB, as defesas da OAB no Rio Grande do Norte, no país. Você de casa interage conosco, tá bom? Bem, antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, tem informação. A Prefeitura de Mossoró, o Ministério Público do Rio Grande do Norte e a Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERSA, assinaram na tarde desta segunda-feira um acordo de cooperação técnica com o objetivo de promover e difundir a justiça restaurativa nas diversas políticas públicas desenvolvidas aqui no município. O acordo foi oficializado em solenidade realizada no Salão dos Grandes Atos do Palácio da Resistência, com a presença do prefeito Alisson Bezerra, do professor Dr. Rodrigo Codes, reitor da UFERSA, e da Procuradora-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, Elaine Cardoso. Com o acordo, haverá a formação continuada de gestores, servidores e representantes da sociedade civil para atuarem como instrutores e facilitadores de práticas restaurativas em situações cotidianas na convivência comunitária e social. A Prefeitura disponibilizará todo o suporte financeiro e logístico para a implementação do acordo. Pelo acordo, a UFERSA vai disponibilizar extensionistas com formação em justiça restaurativa e suas práticas para comporem o quadro de estagiários no município, atuando nos serviços prestados no âmbito das políticas públicas setoriais. O Ministério Público, por meio do seu núcleo permanente de incentivo à autocomposição, oferecerá capacitações introdutórias e também formações continuadas a servidores indicados pelo Poder Executivo Municipal, entre outras ações. A gente vai trazer mais informações ao longo aqui desses próximos dias, tá bom? Bem, a CAERN lançou edital de licitação para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Apodi. A obra é um passo importante para resolver o problema dos esgotos despejados na lagoa. A situação dos esgotos em Apodi vem causando uma preocupação para a população local, uma vez que os resíduos estão sendo descartados diretamente na lagoa da cidade, impactando o meio ambiente e a saúde pública. Para solucionar esse problema, a Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte, a CAERN, anunciou o lançamento do edital de licitação para a implantação do sistema de esgotamento sanitário do município. O projeto será realizado em parceria com o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, garantindo o investimento necessário para a execução das obras. Nós estamos com recursos suficientes, do PAC de complementação de contrapartida da CAERN para esgotamento em todo o centro urbano de Apodi, e lançamos a licitação na semana passada, dia 24 de janeiro de 2025, serão abertos os envelopes para ver quem vencerá essa licitação. Sobre o início da obra, a partir daí tem a homologação da licitação, e se não houver embargo de alguma empresa, logo, ainda no primeiro trimestre, essa obra deve efetivamente acontecer. A homologação vai levar aí no máximo uns 30 dias, seria para fevereiro, então até março
é bem provável que ela aconteça. Atualmente, essa é a situação da cidade de Apodi. Os esgotos de toda a região central do município são destinados para dentro da lagoa. Esgotos e imbueiros como esse são replicados por toda a costa da Lagoa do Apodi, principalmente aqui nessa região do calçadão da lagoa. A partir de então, a CAERN quer resolver esse problema através deste pacto com o governo federal. A licitação está marcada para o próximo dia 24 de janeiro, às 9 horas da manhã. A expectativa é de que as obras sejam iniciadas o quanto antes, mas tudo depende das licenças e também da empresa vencedora do processo licitatório. Que a obra já está em licitação e que agora efetivamente ela passará a acontecer da forma que a Apodi necessita. Sobre o início da obra, né, já esclarecemos que depende de quando estiver homologada para o canteiro de obra ser instalado. Bem, a gente vai acompanhar o desenrolar desta obra para que de fato ela aconteça, que tenha começo, meio e fim, possa andar de forma rápida. Não pode acontecer isso que a gente viu aí nessas imagens. Esgoto sendo jogado na lagoa, um cartão postal de Apodi, um lugar que deve ser preservado, não destruído como está acontecendo. A gente segue acompanhando. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista com o Dr. Olavo Hamilton, advogado, professor, conselheiro da OAB. Bem, doutor, de início, semana passada, a gente conversou com os 3 candidatos à OAB de Mossoró. Está lá no nosso YouTube, se você quiser rever esta entrevista, você que acompanha sempre aqui o nosso programa. Doutor Olavo, dentro desse processo eleitoral, para a gente iniciar a nossa conversa, o senhor não é candidato neste ano, o senhor é conselheiro federal da OAB, mas não é candidato neste ano, não é isso? Boa noite. Boa noite, Ivonúvio. É sempre uma honra, um prazer muito grande estar nessa casa, conversando com você, mantendo uma comunicação direta com a sociedade moçoroense. Eu estou no meu 6º ano enquanto conselheiro federal, já é o 2º mandato, e nesse ano eu não sou candidato a nada, mas é óbvio que sou eleitor e tenho meus candidatos, meu candidato, minha candidata preferida nessa eleição. Doutor, como é que o senhor observa esta campanha da OAB, que é de participação dos advogados, que tem um nível de confiança junto à população bastante elevado? Há um tempo atrás, além do Exército, acho que era uma das instituições com maior confiabilidade no Brasil, há alguns anos atrás. Mas, durante o período eleitoral, a gente observa algumas cenas, digamos assim, que não condizem com a própria dinâmica do trabalho de um advogado. Como é que o senhor observa esse processo eleitoral no Estado e aqui em Mossoró? Eu podia falar, inclusive, sobre o processo eleitoral de eleições da OAB no Brasil inteiro. Infelizmente, assim como na política partidária, na política institucional de várias instituições brasileiras, e na OAB não é diferente, nós temos experimentado uma queda drástica do nível das campanhas eleitorais. Então, no Brasil inteiro se relata o uso de fake news, se relata difamações, se relata, inclusive, calúnias que são praticadas pelas campanhas. Imaginar que no Rio Grande do Norte e em Mossoró seria diferente, seria até muita inocência da nossa parte. O que nós lamentamos muito, que esse quadro esteja acontecendo dessa forma. Nós somos uma das maiores entidades civis do mundo. Sem dúvida alguma, ainda é uma instituição de muita força, inclusive força política, força social no Brasil inteiro. A advocacia no Brasil é muito forte, talvez uma das advocacias mais fortes do mundo, e nós merecemos uma campanha eleitoral à altura do que é a advocacia brasileira e à altura do que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Assim como houve um processo de mudança, na verdade é uma mudança constante nas eleições gerais, nas eleições locais, enfim, no aspecto eleitoral no Brasil, para eleger presidente, governador, deputado, enfim. A gente vê algumas mudanças. A própria Justiça Eleitoral agora, neste ano, ficou de olho na inteligência artificial, fake news, enfim. É possível de fazer estes ajustes para conduzir melhor o processo eleitoral tão importante como é o da OAB?
É preciso, Vonúvio, o Conselho Federal da OAB está muito atento a isso e vai manter um rigor muito grande para essas eleições. Nós temos já uma resolução que estabelece multa de até 100 anuidades para o advogado que espalhar fake news ou que criar fake news, no intuito de prejudicar alguma candidatura. E a depender de como isso seja feito, se configura, por exemplo, algum crime infamante, algum crime mais grave, se for uma situação que deponha de forma muito forte contra a advocacia e a dignidade da nossa profissão, essa pessoa pode até responder um processo de inidoneidade que pode cumular com a cassação da sua OAB, ou seja, pode até perder a OAB. Então, é algo muito sério como o Conselho Federal hoje trata as campanhas eleitorais. É preciso que todo advogado e toda advogada tenha consciência que a eleição na OAB é coisa séria e que a gente não pode tratar de uma forma irresponsável. Lembrando que o processo eleitoral da OAB vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 25. A gente vai acompanhar, claro, o desenrolar dessa eleição, que vai acontecer durante todo o dia e vai ser de forma online, como a gente tem dito aqui nas nossas entrevistas com candidatos, com também pessoas ligadas à instituição. Bem, antes de voltar aqui à nossa conversa com o Dr. Olavo Hamilton, a desembargadora Zeneide Bezerra vai lançar o livro Hei de Vencer, a trajetória vitoriosa da filha de seu Nilo e Dona Estefânia. Vai acontecer amanhã, terça-feira, aqui em Mossoró. O evento é aberto ao público e vai acontecer a partir das 18 horas no Memorial da Resistência, no Corredor Cultural Professor Gonzaga Chimbinho. O livro tem como autoras Francineide Damasceno e Glácia Rondon e conta a trajetória de vida pessoal e profissional cheia de desafios da desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O lançamento do livro tem presença confirmada do prefeito Alisson Bezerra. A desembargadora está aposentada e foi uma das mais importantes aí no Tribunal de Justiça aqui do Estado. Bem, a UERN deu posse aos membros da comissão eleitoral, com vistas à escolha do próximo reitor e vice-reitor da instituição. Além da posse dos membros, foi lançado o calendário eleitoral. Nós acabamos de fazer uma reunião com a reitora, fomos empossados, eu e mais 6 integrantes, nomeados pelas entidades respectivas, para participar da comissão eleitoral em busca da eleição do próximo reitor, né? Estamos pela 6ª vez participando e agradecendo a confiança que o Conselho deposita em nós, e na nossa primeira reunião já fomos designados para presidir essa comissão pela própria comissão, que é uma deliberação interna, e já tomamos as primeiras providências na elaboração dos documentos necessários à eleição que ocorrerá em breve. Está aí, portanto, mais uma eleição. Parece que o cenário político gosta, né, de processo eleitoral. Claro que a gente vai acompanhar mais esta eleição, que é da próxima gestão administrativa da UERN. Vamos voltar aqui à nossa conversa com o Dr. Olavo Hamilton, advogado, conselheiro federal da OAB. Doutor Olavo, a gente falava no bloco anterior sobre o processo eleitoral, né, deste ano, mas a instituição OAB, ela tem uma importância junto à sociedade que se vai ali junto dos trabalhos, né, dos advogados, do trabalho dos advogados na defesa dos seus clientes, né? No entanto, tem um trabalho social enorme no país. Como é que o senhor tem observado a OAB? Que, assim, no meu entendimento, né, na minha compreensão, estava num tom que parecia que tinha mais visibilidade. Depois deu uma acalmada, não sei o que foi que aconteceu. Qual é a percepção do senhor sobre esse trabalho da OAB a nível nacional, a nível do Rio Grande do Norte? Eu acredito que a OAB continue, Vonúvio, ainda muito forte e muito ativa nos rumos da nossa nação.
embora a OAB não tenha uma política partidária, não se envolva na política partidária, mas a OAB se envolve na política nacional, no sentido de sugerir políticas públicas, no sentido de fiscalizar também, de alguma forma, as gestões em todos os níveis. Mas o mais importante que a OAB desempenha, no ponto de vista social, é a luta pela justiça social. Enquanto a advocacia privada do Brasil inteiro, e também a advocacia pública, como a Defensoria Pública, por exemplo, luta pela justiça que é levada ao cidadão, a OAB luta por uma justiça como um todo, a justiça social, uma melhor distribuição de renda, uma melhor educação para a população, melhores condições de vida, tudo isso diz respeito à missão institucional da OAB. E também zelar pela Constituição Federal. Se você for perceber, as outras entidades de classe, as outras entidades de advogados e advogadas do mundo inteiro, são entidades meramente corporativas, ou seja, cuidam dos interesses da advocacia daquele país. É assim, inclusive, nos Estados Unidos da América. No Brasil, não. No Brasil, a OAB tem uma missão muito maior. Além de ter uma missão corporativa, tem, como você identificou bem, uma missão social. E eu digo que a OAB retira a sua força da força que tem a advocacia. Nós somos 1.300.000 advogados e advogadas. E essa advocacia brasileira é forte, tem mais direitos do que qualquer outra advocacia no mundo, porque retira também sua força da OAB. Então, é um ciclo virtuoso que nós não podemos quebrar. E para que não se quebre, precisa que seja assim. Que a OAB tenha um papel político muito forte e que a advocacia tenha também esse papel de defesa do cidadão muito forte. De forma que a advocacia alimenta a força da OAB e a OAB alimenta a força da advocacia, e quem ganha com isso é o cidadão e a sociedade. Na semana passada nós vimos e acompanhamos por vários veículos de comunicação um atentado que aconteceu na frente do STF, né, o Supremo Tribunal Federal. E aquela pessoa era contra algumas atitudes tomadas ali na Suprema Corte, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. E a gente tem observado que esses ataques, eles são sistemáticos e eles são contínuos ao longo de um tempo, principalmente depois do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como a OAB tem acompanhado esses ataques sistemáticos ao STF, à justiça brasileira? Como é que é possível acompanhar e, de fato, buscar solução para todos esses questionamentos? Porque uma coisa é questionar e outra coisa é agredir, é atentar contra o Estado Democrático de Direito. A OAB tem acompanhado com muita preocupação porque nós, durante a ditadura militar, nós somos vítimas também de um atentado à bomba. De um atentado à bomba, inclusive, que tirou a vida de uma funcionária da OAB. Então, ver isso se repetindo na história do Brasil, direcionado ao Judiciário, daqui a pouco pode ser direcionado ao Congresso Nacional ou direcionado à própria Ordem dos Advogados do Brasil. Nem sempre o que decide a Justiça é o que a gente quer e o que a gente gosta. Mas todos nós, Vonúvio, temos que ter a percepção que um mundo sem justiça seria um mundo muito pior. Seria um arbítrio. Então, o Poder Judiciário é aquele que está posto a serviço do cidadão. É a quem o cidadão pode recorrer, inclusive quando vai lutar contra o presidente da República, contra outros órgãos do Judiciário, contra os desmandos, por exemplo, de uma prefeitura, ou contra uma injustiça que esteja sendo cometida. Então, o que nós precisamos fazer é zelar pelo Poder Judiciário, ainda que lá estejam pessoas que a gente não concorde, ou ainda que tenham lá pessoas que a gente não goste muito. Me parece que era um atentado dirigido especificamente ao ministro Alexandre de Moraes, né? Que é um grande jurista. Você pode até não concordar com as decisões dele, em matéria penal, inclusive eu discordo de muitas decisões, mas eu respeito o ministro Alexandre de Moraes, respeito a instituição do Supremo Tribunal Federal, e é preciso que a gente continue respeitando. E sobre esse atentado, o que eu acho mais terrível é o que as pessoas costumam dizer que é menos terrível. Foi uma coisa que não foi organizada, seria um lobo solitário. A primeira coisa, existe toda uma ideia por trás daquele atentado. Ainda que ele tenha agido sozinho, sem organização, mas existe toda uma ideia que contaminou centenas
de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas no país inteiro. Segundo, que o que torna mais assustador é que tenha sido justamente isso, uma pessoa sozinha tenha organizado aquilo e quase criou um dano muito sério, né? Inclusive com risco para as pessoas que estavam ali no Supremo Tribunal Federal. Isso tudo é muito assustador, a gente tem que repelir esse tipo de coisa. Uma vez eu ouvi, se não me engano, do próprio Alexandre de Moraes, que não pode mais retroceder, não pode mais voltar ao que foi feito, ao que foi dito. No combate a violência política, a desinformação, no combate ao que ele, segundo repete, vem combatendo, né, no Brasil, em termos políticos também. E sempre avança, sempre vai para frente. Doutor Olavo, o senhor como também frequentador do STF, como é que o senhor observa a Suprema Corte? Ela deu um passo muito à frente às suas responsabilidades, também entrando em questões políticas ou não? Olha, é um tribunal político. A gente não pode negar que o STF haja também politicamente. Agora, com a política institucional que cabe a um órgão que deve zelar pela Constituição Federal. Então, não existe nada de errado que o STF seja um tribunal político. Agora, o que não pode é o STF se envolver em política partidária, que é completamente diferente, isso cabe aos partidos políticos. Eu discordo de muitas decisões do STF, principalmente no aspecto do direito penal, mas ainda quando você percebe que existe lá um inquérito policial sendo tocado por um órgão que vai julgar. Eu, enquanto advogado criminalista, não posso concordar com isso. Por outro lado, nós tínhamos uma situação, e ainda temos hoje no nosso país, de graves ameaças à nossa ordem constitucional. Ameaças muito graves. Se o Supremo não tivesse agido com energia, com muito vigor, com muita disposição de defender a Constituição já tinha caído. A gente, quando fala em Constituição, pensa que é um documento muito forte, mas a Constituição é tão forte quanto nossa disposição de protegê-la. Então, se nossa disposição de defender a Constituição é pequena, a Constituição será fraca. Se a nossa disposição de defender a Constituição é muito grande, ela será forte. Então, na minha opinião, o STF tem agido com muita força, porque é a força necessária para, nesse momento histórico, defender a nossa ordem constitucional. Naquele 8 de janeiro, várias pessoas entraram ali no próprio STF, no Congresso Nacional e destruíram ali o que é de mais precioso, né, na nossa república, na nossa democracia. E é pedido hoje anistia, né, destes que estão sendo processados, julgados, que estão sendo acompanhados. Qual é a sua opinião sobre isso? Eita, Vonulfo, essa pergunta é muito difícil para que eu responda e muito boa ao mesmo tempo. Então, eu vou dividir. Eu vou responder enquanto advogado criminalista e vou responder do ponto de vista histórico. Enquanto advogado criminalista, eu não posso, e principalmente porque sou um abolicionista, não vejo nenhuma utilidade no direito penal, então eu nunca vou me manifestar contra qualquer tipo de anistia. Eu não vou defender uma anistia de quem queria derrubar o Estado democrático, mas se ela vier, também não vou me manifestar contra. Porque não entendo que prisão resolva problema de ninguém, nem os problemas do Estado. Agora, do ponto de vista histórico, tudo isso nós estamos vivendo hoje por conta de uma anistia que nós fizemos no início da década de 80, a anistia ampla, geral e restrita, que perdoou todos os crimes praticados por militares durante a ditadura militar e também por quem não era militar. Isso impediu que a gente fizesse, que a gente lavasse as feridas para que as feridas fossem curadas. Então, pessoas que cometeram crimes horríveis, né, como, por exemplo, o sequestro e a morte do ex-deputado Rubens Paiva, retratado no filme Ainda Estou Aqui, que essas pessoas continuam soltas até hoje. Então, resumindo, enquanto advogado criminalista, eu não posso me manifestar contra essa anistia. Vai contra, inclusive, os meus princípios, o que eu ensino em sala de aula, em criminologia.
Agora, tendo uma consciência histórica, para o futuro uma anistia seria muito ruim, porque nós já tivemos essa experiência e tudo que nós estamos passando hoje é porque nós não resolvemos o problema naquele momento, resolvemos dar o nosso jeitinho brasileiro e fazer uma anistia ampla, geral e restrita. A gente entrou meio que num paradoxo temporal também. Bem, vamos de informação. O Hospital Valfredo Gurgel, maior unidade da rede pública de saúde do Rio Grande do Norte, permanece com um quadro grave de superlotação. De acordo com o Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado, o Sindsaúde, o hospital amanheceu hoje, segunda-feira, com 132 pacientes internados no pronto-socorro. Além disso, o setor de politrauma também se encontra intransitável devido à superlotação, informa o Sindsaúde. Em nota, os servidores classificam a situação como cenário de guerra da assistência. Abre aspas, só reforça a falta de planejamento e investimento por parte da Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESAP, e do Governo do Estado, fecha aspas, afirma o sindicato. Li também que a CESAP vai suspender obras que estavam acontecendo na unidade hospitalar para poder dar sequência a estes atendimentos e abrir o fluxo dos corredores. Bem, vereadores membros da Comissão de Justiça da Câmara de Natal se reuniram nesta segunda-feira. Acompanhe os detalhes. Durante a reunião realizada nesta segunda-feira, os parlamentares que integram a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final designaram 2 projetos e apreciaram outras 20 matérias, zerando a pauta do dia. A reunião super tranquila, poucas matérias a serem deliberadas, já visto que o normal são mais de 50, 60, né? Mas a gente segue aí nesse final de atividades, já marchando para a votação da LOA, tentando equacionar, tentando agilizar para que nenhuma matéria seja prejudicada. Hoje nós tivemos algumas emendas que foram encartadas, sobretudo ao projeto 302, que trata das áreas de interesse turístico-paisagístico. Uma delas é mudando um gabarito num trecho ali da Roberto Freire. E a outra emenda com relação também à questão da contenção nas áreas que serão construídas. Ou seja, se o empreendedor ele vai construir em algum lugar, ele seja o responsável pela contenção, né? Essa espécie desse rocamento está sendo feito agora, simplesmente falando. Mas é um ônus que tem que ficar para quem vai realmente empreender, não para o poder público. E a outra matéria com relação ao Código de Obras. Então, assim, aqui passa na Comissão de Justiça para a gente ver o teor da legalidade daquilo que está sendo solicitado, mas no decorrer das votações é que a gente vai aprimorando melhor. Entre as matérias aprovadas está a que institui o Dia Municipal de Luta da População em Situação de Rua. A matéria é de autoria do vereador Kleber Fernandes. O crescimento da população em situação de rua é vertiginoso na nossa cidade. É notório vermos pessoas dormindo embaixo de marquises, em praças públicas, nas calçadas, e há inclusive algumas ações sociais realizadas por igrejas, instituições religiosas, organizações não governamentais, fazendo doação de alimentos, às vezes de sopa durante a madrugada, e tendo um acolhimento a essas pessoas. Porém, é necessário que se dê uma visibilidade a esse fato, que é preocupante, os dados são alarmantes e há necessidade de implementação de políticas públicas mais eficazes para minimizar essa mazela social que aflige a nossa cidade. Durante a reunião, os vereadores também derrubaram o veto do Executivo a uma emenda do vereador Ranieri Barbosa, que garante gratificação aos fiscais da Censul. A relatoria do projeto foi da vereadora Camila Araújo. Uma matéria muito importante hoje que nós discutimos aqui na Comissão de Justiça foi referente a um veto integral a uma emenda à lei complementar apresentada pelo vereador Ranieri Barbosa. Essa emenda trazia a inclusão de 18 fiscais da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Essa lei complementar, ela visa justamente contemplar 60 servidores da Censul irão receber gratificação por essa função de fiscalização, mas ficaram 18 de fora. E aí essa lei do vereador Ranieri é justamente para incluir esses 18, levando de 60 a 78 servidores. Então, ampliação de mais benefícios, né, para os servidores do nosso município. O meu parecer foi contrário ao veto
e esse parecer ele foi aprovado na comissão, então segue aí agora para o plenário a derrubada do veto, para que assim a gente possa ampliar o número de servidores contemplados por essa lei tão importante. Informações da TV Câmara Natal. Lembrando que a TCM está em Natal e por isso que a gente também aborda aí a política da capital aqui no nosso cenário político TCM. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o doutor Olavo Hamilton. Um abraço aqui antes para o Cinquentinha, que está dizendo o seguinte: se a OAB luta por justiça social, o que a Comissão de Saúde da OAB tem feito em prol do moçoroense? Leia-se a Lei 2.592 de 2009. A lei, as consultas, os exames e procedimentos médicos sejam realizados em até 7 dias úteis, diz aqui o Cinquentinha. Eu tenho a impressão que toda a comissão da OAB é sempre muito atuante. E não seria diferente com a Comissão do Direito à Saúde, que inclusive tem pessoas muito comprometidas, né, com a efetivação desse direito. E aí eu digo isso tanto no âmbito local, como no âmbito estadual, como também no Conselho Federal da OAB. Há uma atenção muito grande. Agora, todos nós sabemos que nós temos as nossas limitações, né? A OAB não é Tribunal de Contas, a OAB não é Casa Legislativa e a OAB não é também um executivo do município, do Estado e da União. O que nós podemos fazer é muito, mas também não é ilimitado. O José Santos, ele pergunta aqui, existe paridade na eleição da OAB? Porque eu vejo perseguição. Não sei o que você está querendo dizer aqui, José Santos, doutor. Existe paridade. Essa paridade nós aprovamos na gestão passada, na gestão de Felipe Santa Cruz, e ela já tem vigência para essas eleições. Então, há uma paridade de gênero. Metade da chapa deve ser composta por pessoas do gênero masculino, metade da chapa deve ser composta por advogados, ou seja, o gênero feminino. E nós temos também uma cota, né? Cota de 20% para pessoas que sejam pretas e pardas. E eu acho muito justo, isso é um resgate histórico. Eu tenho, inclusive, Vonúvio, defendido que a gente mude o nome da OAB, em vez de Ordem dos Advogados do Brasil, que deve ter representado muito bem o que nossa classe era lá no seu primórdio, no seu início, há 90 anos atrás, mas que hoje não representa tão bem. Hoje, a maior parte da advocacia é feita por mulheres advogadas. Hoje nós somos 1.300.000 advogados e advogadas, desses a maior parte é de mulheres advogadas. Então eu tenho defendido, mesmo nesse contexto da paridade, que o nome mude para a Ordem da Advocacia do Brasil. Eu acho que representa muito mais a nossa instituição. Um abraço aqui para o Janilson, obrigado Janilson pela audiência, também o João da UPA mandando mensagem, professor Antônio Félix do bairro 12 anos, também atento aqui ao nosso programa. Quem também manda mensagem é o Luiz Aires, obrigado Luiz Aires, acompanhando direto lá do aeroporto, continua sem água do aeroporto 2, meu amigo, complicado, viu? Um abraço aqui para o Manuel Nascimento, ligado no programa de grande audiência, pergunte ao entrevistado por que a OAB não se aproxima mais da população, através de palestras, consultas processuais e outros benefícios, tornando a instituição mais confiável aos olhos da população moçoroense e do Estado. Seu Manuel Nascimento. Eu acho que a OAB, nos 3 níveis, talvez ela peque por uma falta de comunicação. A OAB está sempre presente, e aí eu digo nos 3 níveis, né? No nível local, no nível estadual e no nível federal, ela está sempre presente na sociedade, participando, muitas vezes, de conselhos, fazendo obras que são assistenciais, defendendo direitos que se aplicam não só à advocacia, mas, sobretudo, à população de uma forma geral. Talvez o que a gente precise melhorar, e aí eu registro como contribuição essa pergunta, seja a forma que a gente se comunique com a sociedade. Todos nós da área jurídica temos uma dificuldade muito grande de se comunicar com quem não é da área jurídica, porque nós temos uma linguagem própria que é muito fechada, que isso é muito ruim. Então, a gente precisa se comunicar melhor. E aí eu digo isso em todas as esferas da OAB. Um abraço aqui para Gildásio, flamenguista, acompanhando aqui a gente. Muito obrigado. Ele está dizendo, essa mensagem é de hoje. Gildásio está muito feliz pela folga.
Um alô aí para Gildásio, flamenguista. Um abraço aí para Gildásio. Deve estar de folga hoje, né? Segunda-feira, começando com folga, tá ótimo. Quem também está aqui conosco, o Sargento Niel do Sumaré. Hoje tem bolo. Muito bem, é o aniversário da minha mãe, Dona Raimunda, 95 anos, de seu Pedro, ferroviário de Mossoró. Obrigado, meu amigo, pela participação aqui no nosso programa, tá bom? Valeu, um abraço aí, o Niel. Quem também registra aqui a audiência, estamos assistindo o melhor programa da TCM, maravilha. É o Gleidson Tavernar, mandando mensagem aqui pra gente. Obrigado, amigo, pela audiência. Quem também está aqui conosco, Leonardo Simão, quero aqui prestigiar o nosso amigo Olavo Hamilton, grande advogado, sempre assistindo o programa Cenário Político. Obrigado, meu amigo, tá? Obrigado pela audiência. Doutor Olavo, que integra também o Instituto dos Advogados Brasileiros. Que instituição é essa, doutor? Isso é a instituição mais antiga que representa a advocacia nacional. Inclusive, a OAB vem do Instituto dos Advogados Brasileiros. É uma honra muito grande para mim, Vonúvio, participar desse instituto, porque ele não é só um instituto histórico, mas ele é também um instituto que opina muito e muitas vezes de uma forma até muito mais solta, eu diria, na política nacional do nosso país, porque ele não tem as mesmas amarras que a OAB tem. Da mesma forma que a OAB tem uma responsabilidade constitucional, uma responsabilidade política, uma responsabilidade social e uma defesa corporativa da advocacia, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, isso cobra da OAB também uma postura mais hermética, mais política, mais fechada sobre determinados temas. Enquanto que o Instituto dos Advogados Brasileiros, ele é mais solto nesse aspecto. Então, a gente lá pode opinar de uma forma muito mais incisiva acerca de grandes temas nacionais e de uma forma também muito mais rápida, né? Então, é uma honra muito grande fazer parte dessa instituição, não só fazer parte, mas ser o representante do IAB no estado do Rio Grande do Norte. Isso muito me honra, porque é uma instituição histórica e de muita relevância para a advocacia e para a história do Brasil. Doutor Olavo, nosso programa está chegando ao final. Eu não vou pedir para o senhor abrir aqui o momento de pedir voto, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, já que falta uma semana exatamente para o processo eleitoral da OAB. Qual a mensagem que o senhor deixa para as advogadas e advogados aí nesta reta final de campanha? Que todos nós temos que ter a consciência que a eleição passa e a advocacia fica. Então, nós temos que ter uma preocupação muito maior com a dignidade da advocacia do que o resultado das eleições. Nós não podemos descambar desse processo eleitoral, nem em Mossoró, nem no Rio Grande do Norte, nem em lugar nenhum do Brasil, para situações de fake news, para aviltamento da imagem de pessoas relacionadas à advocacia. Não podemos, de forma nenhuma, Vonúvio, trazer para as nossas eleições institucionais práticas que nós, advogados e advogadas, repudiamos na política partidária, né? ou na política menor que se realiza no nosso país. Nós precisamos de eleições limpas, precisamos discutir propostas, e eu confio que a advocacia de Mossoró e a advocacia do Estado do Rio Grande do Norte levará isso em consideração na hora que for votar. Obrigado, doutor Olavo Hamilton. Seja sempre bem-vindo aqui ao Cenário Político. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Você sabe que eu sou fã desse programa, sou seu fã também, então sempre que me convidarem, será uma honra para mim debater com você. Obrigado, doutor Olavo. Eu que sou fã desta grande mente da advocacia. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta ao vivo com mais um Cenário Político. Uma ótima noite, até amanhã. Um abraço.